Boa tarde a todos. É uma honra e um privilégio estar aqui cercado de pessoas tão interessadas no Pelourinho e em simplicidade. Aliás, vocês devem estar se perguntando o que o empresário está fazendo no Pelourinho falando sobre simplicidade, né? Mas, por incrível que pareça, eu tenho conexão com todos os dois. Esse senhor que está aqui, vamos ver, minha querida esposa. Vamos lá. Pronto. Só esse, tá bom. Prendeu? Ok, vamos lá. Vamos ver nos próximos, tá bom. Esse senhor que está aqui chama-se Ernesto Carneiro Ribeiro. E ele foi meu tataravô. Minha conexão com o Pelourinho é que esse senhor nasceu em Itaparica. E em 1856 se formou em medicina, na Escola Baiana de Medicina. Ele foi o primeiro negro formado em medicina no Brasil. Aqui. Isso. Ele foi o primeiro negro formado em medicina no Brasil. Eu estou aqui 165 anos depois dele, no mesmo lugar que ele se formou. E essa é a minha conexão com o Pelourinho e com essa escola. Então eu fiquei muito feliz quando a Simone e a Letícia me convidaram para palestrar aqui. E minha conexão com a simplicidade é uma história um pouquinho mais comprida, que eu vou compartilhar com vocês hoje. Porque é muito difícil, é muito complexo falar de simplicidade, né? É difícil viver e ter uma vida simples nesse mundo tão complexo. Mas a nossa vida não foi sempre assim. Todos nós já tivemos momento na nossa vida onde ela era muito simples. Eu me lembro exatamente do momento antes da minha vida ficar complexa. Aliás, eu trouxe até uma foto que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, esse aí sou eu, o magrinho ali, segundos antes da minha vida começar a ficar complexa. A partir daí, minha gente, a coisa foi ficando mais complexa, mais complexa, mais complexa, até eu me tornar uma pessoa muito parecida com a que está aqui hoje. Pai de 2 filhos, adolescentes, casado, empresa, todas as coisas que trazem essa complexidade para a nossa vida. Mas minha vida não foi sempre assim. Quando eu tinha 15 anos, os meus pais decidiram dar a volta ao mundo no veleiro e nos levaram juntos. Pode ser foi uma experiência maravilhosa, porque aos 15 anos eu tive a oportunidade de chegar no armário da minha casa e escolher, entre todas as coisas que eu tinha, 5 bermudas, 5 camisetas, 2 meias e um livro que eu ia levar de uma casa de 40 metros quadrados para um barco de 40. Foi uma vida muito simples, mas o mais difícil não foi aprender a tomar banho de água salgada, pelo período que a gente morou no barco, porque a água que estava no barco tinha que ser bebida. Além disso, eu tive que aprender a cozinhar, a costurar, a lavar privada e até a estudar, porque a gente não tinha professora. Quer dizer, meus irmãos tinham professores, mas eu era autodidata. Então eu chegava numa ilha, tinha alguma dúvida, escrevia para os professores, isso foi em 84, não tinha internet, não tinha nada, não tinha nossas ferramentas de comunicação de hoje em dia, telefone nem pensar. E aí esperava 2 meses até a resposta da pergunta, que geralmente chegava muito depois ou não chegava, então eu tive que aprender a me virar e com muito pouco. Mas esses anos a bordo, embora tivessem sido anos muito simples, também foram anos muito ricos, porque a experiência que eu tive, conhecendo culturas diferentes, pessoas diferentes, e lugares que às vezes tinham passado 10 anos sem ter nenhum contato com o mundo fora daquelas ilhas, foi uma coisa que me marcou a vida inteira. Aliás, era de se pensar que eu jamais ia ser uma pessoa normal de novo, né? Mas as lições que eu aprendi naqueles 10 anos que meus pais passaram no barco, que a gente passou navegando, demoraram muito tempo, a ficha demorou muito tempo para cair. Então o tempo foi passando e eu acabei indo morar em São Paulo. Fiquei em São Paulo por 10 anos e acabei me tornando uma pessoa bastante complexa. Tinha empresa, emprego, várias atividades lá, vários empreendimentos, e achei que estava feliz com aquilo naquele momento da minha vida. Passei 10 anos morando lá, mas chegou um certo tempo que eu entendi que coincidiu com meus 40 anos, que eu entendi que era tempo de poder resgatar um pouquinho da simplicidade. Não que o veleiro da minha vida tivesse abalroado ou tivesse indo para o rumo errado, não. Mas ele estava com tanto lastro, mas tanto lastro, que tinha dias que eu acordava e tinha certeza que tinha uma âncora agarrada lá no fundo, porque não ia a lugar nenhum. Eu sei que muitos de vocês, certamente, eu imagino que alguns de vocês, em algum momento na vida, se sentiram assim. Uma vida que evolui, mas não tem muito significado, não tem um pouco do que vocês buscam. E o que eu queria, na verdade, nessa busca,
era trazer um pouco de equilíbrio, de poder ter uma vida plena, ou seja, não queria virar um eremita, mas ao mesmo tempo ter uma vida simples, que não é fácil, a gente vive num mundo muito complexo. Bom, como bom virginiano, a primeira coisa que eu fiz foi começar a planejar. Fiz planilhas, defini metas, defini sistemas de follow-up, e de repente, quando eu olhei, o sistema que eu tinha criado para simplificar a minha vida, tinha virado um negócio extremamente complexo. Aí fiquei pensando um pouco mais e decidi que era hora de mudar de foco. Porque, às vezes, não ter plano também é um plano. Então eu decidi que ia seguir esse caminho sem plano. Ia deixar um pouquinho as coisas na mão do destino. Ou como a gente gosta de dizer, ia dar tempo ao tempo. E assim foi. Bom, tinha que dar um primeiro passo, né? Eu acho que toda jornada ela requer um primeiro passo. E o primeiro passo que eu dei foi grande. Eu acabei pegando minhas coisas e mudei para Salvador, para Bahia, na verdade para Lauro de Freitas. Então foi um passo grande. E eu achei que aquilo ia ajudar realmente bastante a minha vida. Bastante a minha vida. Mas eu esqueci de um detalhe. Que entre São Paulo e Salvador são só 2 horas, mas são de avião. E veio a tal da crise aérea. E o que era para se tornar um deleite se tornou um pesadelo. Era um tal de perder voo, dormir em aeroporto, acordar às 4 horas da manhã para ir para São Paulo, que os finais de semana que eu estava passando aqui eram muito mais sofridos e sofríveis e muito menos simples do que eu imaginava. Eu tinha dado um passo na direção errada. Bom, mas vamos tentar consertar a situação, né? Então, conversei com meus sócios e, por sorte, consegui convencer eles, eu sou relativamente bom de conversa, de que eu ia passar uma semana, eu acho que eu tento me virar aqui, ia passar uma semana aqui e uma semana em São Paulo. Então, eu passei a trabalhar uma semana em São Paulo e outra aqui na Bahia. E isso ajudou muito, porque as semanas que eu passava aqui na Bahia me permitiam caminhar, almoçar com a minha família e respirar um pouco desse axé baiano, que é maravilhoso e faz muito bem para a gente. E quando eu estava lá em São Paulo, eu estava na adrenalina, fazendo reuniões, trabalhando e seguindo o lado profissional também. E pensei, fiz isso por um tempo, isso foi bem legal, mas não era bem o que eu queria. Eu acho que ainda estava me sentindo, mesmo aqui, um pouco incomodado, a vida estava um pouco complexa demais. Foi aí que eu decidi trocar meus hábitos. Eu decidi que era tempo de começar a olhar um pouco as coisas que eu fazia. E aí eu comecei a ler bastante, pesquisar, comecei a escrever. E aí uma das coisas que eu decidi foi de tirar o sapato quando eu estava aqui na Bahia. Comecei a andar descalço, porque me disseram que quando a gente anda descalço, a gente fica mais próximo da natureza. E fica mais simples ao ficar mais próximo da natureza, porque a natureza não é complexa, a natureza é bem simples, a gente é que complica. E isso foi muito bom, foi uma sensação maravilhosa, poder estar mais perto da natureza e mudar esses hábitos, mas eu queria dar mais um passo grande. E aí acabei decidindo tomei uma decisão diferente. Eu fiz uma dieta de mídia. Eu fiquei 30 dias sem ler jornal, sem assistir, sem ver televisão, sem ler nenhuma notícia, sem acessar a internet. E no final de 30 dias, realmente, aconteceu uma coisa incrível. Só um segundinho. Eu tinha me tornado a pessoa menos informada que eu conhecia. A tal da simplicidade não estava bem lá. Bom, eu estava fazendo essa experiência, já tínhamos passado aí 6 meses, estava contente por um lado, triste por outro, tentando achar o caminho. E um belo dia, estava lá em São Paulo, na Marginal Tietê, dentro de um táxi, e eu comecei a conversar com o táxi começou a conversar comigo. Aliás, conversar não, né? Ele começou a reclamar. Aí ele começou a reclamar do trânsito, aí depois começou a reclamar dos motoboys, a reclamar do prefeito, a reclamar do tempo. Aí eu olhei pela janela e vi que estava um dia maravilhoso, né? E ele reclamando do tempo, que estava muito calor. Eu olhei para fora e falei, puxa vida, está um dia maravilhoso, deve estar maravilhoso na Bahia, né? E eu parei, pensei, falei, mas se está maravilhoso na Bahia, por que não pode estar maravilhoso aqui também? E foi aí que a ficha caiu. Foi aí que a ficha caiu. Eu me dei conta de que não adiantava mudar de cidade, de trabalho, dos meus hábitos, das coisas que eu lia, as coisas que eu fazia, se eu não mudasse a coisa mais importante, o meu estado de espírito. Porque, por mais que a gente busque a simplicidade lá fora, a gente tem que lembrar que ela começa e termina aqui. E que muito mais que um destino, ela é uma caminhada. Muito obrigado.